A história dos Hebreus, capítulo 14, morte de Sara, mulher de Avraham. Gênesis 23. Algum tempo depois, Sara morreu com a idade de 127 anos e foi enterrada em Hebrom, onde os cananeus se ofereceram para lhe dar sepultura. Avraham, porém, preferiu adquirir para esse fim um campo que comprou por 400 siclos de um habitante de Hebrom, chamado Efron, onde ele e seus descendentes construíram um túmulo. A história dos Hebreus, capítulo 15. Avraham desposa Queturá depois da morte de Sara. Filhos que teve dela e sua posteridade. Faz seu filho Isaac casar-se com Rívica, filha de Betuel e irmã de Lavã. Gênesis 25. Avraham, depois da morte de Sara, desposou Queturá e teve dela 6 filhos, todos infatigáveis no trabalho e muito ativos. Chamavam-se Zinram, Ioxã, Medã, Midian, Ishbaque e Shuar. Ioxã teve 2 filhos, Shevá e Dedã, o qual teve Ashurim, Letushim e Leumim. Midian teve 5 filhos, Eifá, Éfer, Hanoque, Avidá e Eudá. Avraham aconselhou a todos que se fossem estabelecer em outros países. Eles ocuparam a Troglodita e toda aquela parte da Arábia Félix que se estende até o Mar Vermelho. Disse também que Éfer, de que acabamos de falar, apoderou-se da Líbia por meio das armas e que os seus descendentes lá se estabeleceram e a chamaram com o nome dele, África, o que Alexandre Polihistor confirma com estas palavras. Abre aspas, o profeta Cleodemas, cognominado Malque, que a exemplo do legislador Moshe escreveu a história dos judeus, diz que Avraham teve de Queturá, dentre outros filhos, a Afrã, Shur e Iafrã. Shur deu seu nome à Síria, a Afrã à cidade Afrá e Iafrã à África. E que eles combateram na Líbia contra Anteu, sob o comando de Hércules. Ele acrescenta que Hércules desposou a filha de Afrã e que dela teve um filho de nome Deodoro, o qual foi o pai de Sofo, que deu o nome aos Sofácios. Gênesis 24. Isaac tinha mais ou menos 40 anos quando Avraham pensou em casá-lo. Lançando vista sobre Rívica, filha de Betuel, que era filho de Nahor, seu irmão. Em seguida ele escolheu para ir pedi-la em casamento o mais amigo dentre os seus servidores, ao qual obrigou por juramento, fazendo-o pôr a mão sobre a sua coxa, executar tudo o que ele lhe ia ordenar. Deu-lhe presentes raros, que seriam admirados num país onde ainda nada fora visto de semelhante. Esse fiel servidor demorou-se muito tempo antes de chegar à cidade de Harã, porque lhe foi necessário atravessar a Mesopotâmia, onde havia grande quantidade de ladrões, onde os caminhos são muito difíceis no inverno e onde se sofre muito no verão pela dificuldade em se encontrar água. Quando chegou aos arredores da cidade, avistou várias moças que iam ao poço buscar água. Rogou então a Iahua que, se fosse a sua vontade, que Rívica desposasse o filho de seu senhor, fizesse com que ela se encontrasse entre as moças e que, recusando-se as outras a lhe darem de beber, ele pudesse conhecê-la pelo ato de gentileza com que o atenderia. Aproximou-se em seguida dos poços e rogou às moças que lhe dessem água. Todas responderam que era muito difícil tirá-la e que dela também precisavam, não podendo assim atendê-lo. Rívica, ouvindo-as falar assim, disse-lhes que elas eram bem delicadas por recusar aquele favor a um estrangeiro, e ao mesmo tempo ofereceu-lhe água com grande bondade.
Tão favorável início deu ao prudente servidor esperanças de que a sua viagem lograsse bom êxito. Ele agradeceu-lhe e, para ter ainda maior certeza de suas conjecturas, rogou-lhe que dissesse quem eram os que tinham a ventura de tê-la por filha. A isso acrescentou que desejava que Arro lhe fizesse a graça de encontrar um marido digno dela, ao qual desse filhos que lhe herdassem a virtude. A sensata donzela respondeu-lhe com a mesma gentileza, que se chamava Rívica, que seu pai era Betuel e que depois da morte deste Labão, seu irmão, passara a cuidar dela, de sua mãe e de toda a sua família. Então o servo, vendo com grande alegria não haver mais dúvida de que Arro o assistia no desempenho de sua missão, ofereceu a Rívica uma cadeia e outros ornamentos próprios para donzelas, e rogou-lhe que os recebesse como um sinal de gratidão pelo favor que ela, dentre todas as moças, tivera a bondade de lhe prestar. Suplicou-lhe em seguida que o levasse à casa de seus parentes, porque a noite já se aproximava. E trazendo ele objetos de muito valor, julgava não haver melhor lugar onde guardá-los do que na casa dela. Disse ainda que, julgando da virtude de seus familiares pelo que via nela, não duvidava de que o receberiam, pois não pretendia ser-lhes de peso, pagaria todas as despesas. Ela respondeu-lhe que ele não errava fazendo boa ideia de seus parentes, mas não lhes fazia muita honra ao pensar que eles seriam capazes de receber alguma coisa por lhe darem hospedagem, pois cumpriam de muito boamente o dever da hospitalidade. Iria em seguida falar com o irmão e o traria imediatamente para se entenderem. Ela foi para casa e fez o que havia prometido. Labão ordenou aos servos que cuidassem dos camelos e convidou o hóspede para jantar. Quando terminara a refeição, o servo de Avraham disse-lhe: Avraham, filho de Terá, é vosso parente. Depois, dirigindo-se à mãe de Rívica, acrescentou: Nahor, avô dos filhos de quem sois a mãe, era irmão de Avraham. Avraham é meu senhor. Ele mandou-me até vós para pedir em casamento esta moça para o seu único filho, herdeiro de todos os seus bens. Ele poderia ter escolhido uma das donzelas mais ricas de seu país, mas julgou melhor prestar essa homenagem aos de sua descendência, em vez de se aliar aos de uma nação estrangeira. Secundai, por favor, o seu desejo e com tanto maior alegria, pois isso é sem dúvida conforme a vontade de Arro, que além da assistência que me prestou na viagem, me fez encontrar com rara felicidade esta virtuosa donzela e a vossa casa. Tendo, ao chegar, encontrado diversas moças que iam tirar água do poço, desejava eu uma que fosse do seu número e que a pudesse conhecer, e assim aconteceu. Portanto, tendo Arro vos feito ver que esse casamento lhe agrada, poderíeis recusar o vosso consentimento e não conceder a Avraham o pedido que vos faz por meu intermédio? Uma proposta tão vantajosa e da qual Labão e sua mãe não podiam duvidar que era agradável a Arro. Foi recebido por eles com uma satisfação inimaginável. Então enviaram Rívica e Isaac a desposou, estando já de posse de todos os bens de seu pai, pois os filhos que Avraham tivera de Queturá haviam ido se estabelecer em outras províncias.